boa tarde e sem mais demoras vamos então começar. O que nos traz aqui hoje é a exposição Timor-Leste Objetos de Devoção. Eu queria obviamente agradecer, começando por agradecer aos membros da mesa, à Dra. Marina Val, da Câmara Municipal de Lamego, o Sr. Artur Pombinho, da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste, a presença do Dr. Alberto de Araújo, na ponta direita da mesa, da Associação Timorense, e o Tenente-Coronel José Luís Marques da Silva, que acaba por ser o verdadeiro responsável da nossa presença aqui hoje, através das peças que estão expostas, que fazem parte da sua coleção. E se me permitem, só uma nota mais pessoal, agradecer a presença do Padre João Carlos Morgado, por parte da Diocese de Lamego, e o Tenente-Coronel Queiroz, por parte do CTOE, eu agradeço a presença e o interesse. E o Sr. Adrega, da Junta de Freguesia, que fez um esforço adicional e depois estar aqui presente por motivos muito importantes, que são os seus direitos. Para dar sentido a esta iniciativa, é preciso voltar atrás um ano. Ou seja, há cerca de não fez um ano, mas quase, no ano passado, em 2012, tivemos uma doação de uma peça em filigrana de prata, que representa uma casa tradicional de Los Paulos, do Nordeste, que foi oferecida pelo povo timorense ao general Mário Lemos Pires. Esta peça foi doada ao Museu do Lamego, no ano passado, pela sua viúva, pela viúva do general Mário Lemos Pires, a senhora Maria Desmelinda Queiroz Barrento Lemos Pires, em que foi feita uma cerimónia de doação nesta mesma sala no dia 9 de setembro de 2012. Nesse dia ficou o compromisso de a peça doada ser novamente exposta em data próxima à data de independência de Timor-Leste, em maio de 2009, e é nesse seguimento que surgiu a proposta da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste de voltar a expor esta casa tradicional de Los Paulos, em filigrana de prata, do general Mário Lemos Pires, mas desta vez integrada numa exposição mais abrangente. E, neste caso, a proposta era que essa exposição mais abrangente fosse concebida a partir da coleção particular do Tenente-Coronel, e foi feita uma seleção. Portanto, as peças não são muitas, mas a seleção foi muito criteriosa e optou-se por um conjunto de peças, e daí o título Timor-Leste Objetos de Devoção, são peças de devoção, e que para nós, e penso que vocês acharam tanto quanto eu, bastante interessante a perspectiva da produção destas peças e, sobretudo, a linguagem estética destas peças. E eu pediria agora ao Dr. Alberto Araújo, da Associação Timorense, que nos fizesse uma pequena apresentação, que é um ponto também de situação e de ligação cultural e forte entre o nosso país e Timor. E nota pessoal, se me permitem, que eu penso que tem vindo nos últimos anos a enfraquecer. A comunicação social portuguesa não tem dado a Timor a atenção que já deu noutros tempos, e por isso este tipo de iniciativa é também importante para não esquecer e não deixar enfraquecer a nossa ligação cultural e histórica a Timor. E daí também o nosso interesse nesta colaboração próxima com a Associação do Povo de Timor-Leste. E passava-lhe a palavra. Quero desculpar-me que estou um pouco constipado, eu vou-me sentar para poder ler os tópicos. Vou falar muito brevemente sobre o motivo, a razão, o significado desta exposição. Senhora Doutora, Vereadora Marina Val, Vereadora da Ação Social e da Cultura, Senhora Doutor Diretor do Museu, Dr. Luís Sebastião, Sr. Coronel José Luís Marques da Silva, Sr. Presidente da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste, Sr. Artur Pombinho, senhoras e senhores convidados, amigos de Timor e timorenses, amigos de Portugal, que estou aqui a representar. Quero antes de mais felicitar o Sr. Diretor do Museu e a Associação Amigos do Povo de Timor pela feliz ideia de recolocar mais uma vez Timor no mapa
tornando a falar de Timor, 10, 11 anos depois da independência, talvez para o conhecimento, para a sensibilidade de todos, era importante falar da independência, porque na Constituição a data da independência é 28 de novembro, para Fretilin, mas para a comunidade internacional a data da independência é 20 de maio de 2002. E por isso, consoante a Assembleia, consoante interlocutores, cada um deverá tomar atenção para não ferir sensibilidades. Portanto, são essas duas datas que estão, alguns referem 20 de maio como data de independência, outros referem 28 de novembro, mas o principal é que todos colaboramos, interior e diáspora, e nomeadamente Portugal, através do Primeiro-Ministro Guterres e o Sr. Presidente Sampaio, todos conseguimos conduzir a bom termo o processo da independência de Timor. Hoje somos independentes, somos membros da CPLP e nós queremos manter-nos na CPLP e passamos uma fase depois da saída da ONU, depois da qual somos efetivamente independentes, mas tudo isto traz-nos problemas que devemos analisar e estar atentos para que a nossa luta durante os 25 anos e durante os 500, e o processo que vem desde há 500 anos não possa morrer ou não possa desviar-se para outros caminhos. Eu quero felicitar o Sr. Diretor e a Associação Amigos do Povo Timorense pela feliz ideia da escolha do tema de objetos de devoção. Objetos de devoção, como o Sr. Engenheiro acabou de dizer, um tema feliz porque apela para o coração, apela para a afetividade, apela para a amizade, apela para a sensibilidade humana. São objetos de devoção. E falando de objetos de devoção, os objetos de devoção representam, evocam um aspecto muito importante. Uma vez que falamos de objetos de devoção, falamos da espiritualidade, falamos da religiosidade. E falando da religiosidade, falamos da Igreja, da evangelização. Todos sabemos que Portugal está em Timor graças à Igreja, graças à evangelização, graças à missionação. Sabemos que desde 1514 a 1644, os padres, os missionários, eram governadores, eram soldados, eram Portugal em Timor. Foi a partir de 1644 até 1602 que havia capitães que faziam funções de governadores em Timor. O primeiro governador que foi efetivamente nomeado para Timor foi em 1702. Foi o António, o coronel António Coelho Guerreiro. Foi este, efetivamente, o primeiro governador. O que significa que desde 1514 até 1702, quem na realidade governava em Timor eram os frades, eram os religiosos, eram as congregações dos dominicanos, franciscanos, jesuítas. E o governo de Portugal, vendo que havia conflitos constantes entre os governadores, os capitães e as ordens religiosas, foi desde 1702 que este António Guerreiro partiu de Macau e foi assumir as funções de governador em Timor. Não sei se estou a dizer bem, Sr. Coronel, não sei se estou a dizer bem, mas esta é aquilo que consta da história, uma história que até a independência, ou até 2010, deveria ser contada de uma maneira, e que depois de 2002 e 2010 deve ser contada de outra maneira, na medida em que coisas que não se podiam dizer antes da independência, coisas que não se podiam dizer durante esses 10 anos, creio que agora é tempo de chamar as coisas pelos seus próprios nomes, os responsáveis
do bem que se fez em Timor e também do mal que se fez em Timor. E o que fez a Igreja em Timor foi a devoção mariológica e cristológica. Foi aqui, assim, foi caracterizada a exposição. É um cunho, uma representação, uma invocação do que a Igreja fez em Timor, a evangelização. A Igreja não só fez evangelização, fez a dupla função de evangelizar e educar e formar. E o que a Igreja fez foi, como acabei de dizer, até 1902, formar e educar. Continuou essas funções até 1940, quando foi feita a concordata entre o Vaticano e o Estado português. Foi em 1940 que o Estado começou a assumir mais posições de educação e formação em cooperação com a Igreja. Objetos de devoção, portanto, são objetos de devoção que ainda não visitamos, não sei exatamente quais são os objetos que o Sr. Tenente Coronel trouxe, mas perguntava-me no início se havia também objetos de devoção tradicional ou se apenas objetos de devoção portugueses, suponhamos cristológicas e mariológicas. Mesmo que seja só objetos de devoção cristológicas e mariológicas, estes objetos podem ter uma dupla função, ou seja, a função de uma experiência espiritual religiosa ligada à experiência espiritual religiosa cristã ocidental, ou então pode ser também os mesmos objetos utilizados de outra forma para exprimir e para ter uma experiência religiosa simultaneamente ocidental, cristã e tradicional. Porque os objetos sagrados depois são os objetos de devoção, que depois se tornam objetos sagrados e que são conservados nas casas sagradas. Esses objetos transformam-se numa dupla função de experiência religiosa. Esses objetos exprimem precisamente o sentimento que os timorenses têm sobre a espiritualidade e a religiosidade. Uma espiritualidade e religiosidade não apenas a tradicional, mas uma espiritualidade e a religiosidade cristã. Isto significa, portanto, que a presença portuguesa, a colonização dita no seu sentido positivo, porque em Timor não houve aquela colonização sul-africana, talvez aquela colonização africana. Em Timor houve sempre um profundo respeito entre a cultura tradicional e a cultura ocidental. Esta que deve distinguir muito a colonização no sentido positivo do termo, de Timor em relação às outras colonizações. Portanto, desde 1940, e a Igreja continua no seu trabalho, que continua a formação de recursos humanos. A Igreja, em 1938, creio, se não me falha a memória, começou a formar quadros, que eram os professores catequistas, e foi fundada precisamente no santuário, em Soibado, onde está o santuário de Soibado, que é uma cópia do santuário de Fátima em Timor. Foi criada o seminário menor em Soibado, que depois passou para Dile, e hoje passou para o seminário maior, e foi criada a Escola de Formação de Professores Catequistas. Esses professores catequistas é que continuaram a formação religiosa dos timorenses até 1940 e depois aí por diante, o que significa que essa devoção cristológica e mariológica são fruto do trabalho da Igreja, por um lado, dos professores catequistas que integrados na Igreja, e também dos portugueses, na medida em que eram cristãos praticantes. Porque os marinheiros, os soldados portugueses que estiveram em Timor não só manifestavam a sua fé através da Igreja, mas eles próprios manifestavam a sua fé praticando a religião, indo à missa, os casamentos, os batizados, e tudo isto também contribuiu para criar
esta convicção, esta relação profunda de religiosidade cristológica e mariológica que se transforma, que hoje se exprimem nos produtos de arte que nós vamos ver daqui a nada. Esta formação de recursos humanos, hoje com a independência, o Estado timorense criou a Academia de Artes e de Indústrias Criativas. O que esperamos que a expressão que hoje nós vemos nos objetos que vamos visitar, esta expressão poderá ser melhorada a pouco e pouco, sucessivamente, na medida em que aqueles instrumentos, as técnicas, as tecnologias que utilizavam na produção destes objetos de inovação que nós vamos ver, estas tecnologias vão ser muito aperfeiçoadas com esta Academia de Artes e Indústrias Criativas que o governo de Timor criou em 18 de abril de 2012 e que agora está a crescer e que, portanto, quando o Sr. Tenente-Coronel voltar outra vez a Timor, daqui a anos poderá encontrar outros objetos de inovação mais expressivos e muito mais aperfeiçoados do que os objetos que o Sr. Tenente-Coronel nos permite hoje conhecer. A segunda coisa que eu gostaria de vos falar era sobre aquilo que referi há pouco, a devoção cristológica e mariológica e as devoções tradicionais. Eu vou-me referir só à Aileu, com a qual ontem tive a grande honra de ser recebido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes e que tive a grande honra de ter recebido as chaves do município de Lamego e que o município de Lamego já assinou um protocolo de cooperação autárquica com a Aileu. Não digo o município de Aileu porque é um problema que ontem falei com o Sr. Presidente e que o Sr. Presidente está a par da problemática da municipalização e da regionalização, ou municipalização e as estruturas tradicionais milenares que vêm antes dos portugueses, sobreviveu durante os 500 anos de convivência com os portugueses e que agora está numa fase que não sabemos se vai ser a regionalização dentro dos esquemas antigos, tradicionais, ou se vai ser municipalização uma cópia da municipalização portuguesa. Mas a conversa que ontem tive com o Sr. Presidente, tive com o Sr. Presidente da Associação Amigos do Povo de Timor, e estivemos os três a conversar e o Sr. Presidente está a par desta problemática e creio que Lamego, onde nasceu, onde foi consagrado o rei Dom Afonso Henriques como rei, ou se é apenas uma lenda, se é uma história verdadeira, esperemos que o Sr. Presidente possa, com essa cooperação não só a nível da como de outros municípios, de outros reinos, de outros regulares, se possa encontrar a via mais correta, que seja a expressão do verdadeiro sentido, da verdadeira vontade do povo timorense, e não uma alteração tal forçada pelos tempos, ou uma alteração transitória. Eu queria terminar esta comunicação com a continuidade do papel da Igreja em Timor. Ou seja, Portugal passou de república para monarquia, monarquia para república. Portugal saiu de Timor, não digo que abandonou, saiu de Timor, assim como a realeza saiu de Portugal para o Brasil, assim também, penso eu, Portugal saiu de Timor em 1974. Durante os 25 anos, Portugal não esteve ausente, mas esteve impedido de exercer o seu direito de descolonização de Timor, mas a Igreja permaneceu. A Igreja continuou durante os 500 anos que esteve com Portugal, continuou durante os 25 anos de ocupação indonésia. A Igreja continuou a ensinar a religião cristã, a desenvolver a devoção cristã. A Igreja continuou a ensinar português. A Igreja, os padres foram também militantes na luta, de que um morreu cá em Portugal e teve honras militares, e outros
foram presos, não formalmente, outros impedidos a agir, mas a Igreja foi sempre o apoio moral na luta pela autonomia e independência. Mesmo que Timor não venha a pertencer a Portugal, por pura hipótese, Portugal estará sempre lá através da Igreja. Portanto, a Igreja esteve, está e vai estar sempre em Timor, e por isso a relação mais profunda que se pode construir entre o povo português e o povo de Timor passará pela Igreja em Timor, porque é uma entidade que mantém uma ligação entre o passado, presente e futuro, uma entidade que não está sujeita a transformações políticas, onde está nunca mais vai sair, a não ser por alguma perseguição, como aconteceu ao longo da história da Igreja. Então, esse papel da Igreja hoje é muito importante, na medida em que a Igreja tem escolas onde o Estado não tem. A Igreja tem infraestruturas de contato direto com o povo, que nenhuma outra instituição tem. Daí que a sobrevivência da lusofonia em Timor depende muito da Igreja. A Associação Amigos do Povo Timor-Leste tem contribuído também para a educação e formação dos timorenses através do município de Paredes, mandando já 9 contentores, sempre com material didático para os timorenses. A Associação Apoio da Ciência Local já mandou 8 contentores. Ultimamente encontramos uma nova linha, quase um retorno aos anos 1514, que é a linha das congregações. As congregações religiosas começaram a mandar contentores para Timor. O último chegou no princípio deste mês, estão preparados um segundo contentor. São contentores de material didático, de livros. E então, o desafio que vos lançava era o seguinte, e que tive o encontro com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a semana passada, e lancei o mesmo desafio que lancei em diversas ocasiões. Cada contentor que vai para Timor, um contentor custa por volta de 4.200 a 4.500 euros. É muito caro. E leva, é engraçado, tanto tempo como no tempo de Salazar, 45 dias. Já lá vão tantos anos e o barco leva o mesmo tempo hoje que quando ainda Timor e Niassa circulavam pelas colónias antes de 1975. Mas chegam a Timor. E os contentores, os 8 contentores foram enviados através da Diocese de Baucau. Esses contentores agora das congregações religiosas vão diretamente para a sede das congregações religiosas. Portanto, há uma autonomia e uma cooperação entre as congregações religiosas e a Igreja. O que é que eu vos quero dizer? O desafio que eu vou lançar é que vamos passar ou vamos completar a estratégia de apoio didático, apoio de material didático em papel, apoio clássico, ao apoio moderno. O apoio moderno, como é que pode ser? Através da informática. Pelo que eu sei de Dom Basílio, até dezembro do ano passado, a eletricidade só cobria a parte do norte. Dom Basílio diz que a partir de janeiro deste ano, a eletricidade já deve cobrir todo o território. Havendo eletricidade em todo o território, já é possível pensarmos em computadores nos municípios, ou nos sucos, nas povoações, ou nas canoas, ou um cidadão timorense, cada cidadão timorense, um computador Magalhães, e tendo cada timorense acesso à internet, já podemos falar foi esse que o desafio que lancei ao Sr. Secretário do Estado das Comunidades, publicação de um dicionário, publicação de uma gramática e publicação de material de apoio. E todo esse material os timorenses podem ter acesso direto através da internet. Temos ainda 1 ano, 2 ou 3 para que tudo isso possa realizar, por isso, Sr. Governador e Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paredes, o desafio que eu vos lanço aos municípios na cooperação é que se possa conseguir que se possa publicar um dicionário, pelo menos um dicionário português,
quando o dicionário de português técnico for publicado, que seja também este publicado através da internet, e uma gramática. Foi o que os timorenses me pediram quando fui dar aulas em Timor entre 2000 e 2002. Eu antes disso falei com o padre Milícias, que era ainda o alto comissário, e pedia gramáticas e dicionários para Timor. O padre Milícias: já mandei 30.000 dicionários de gramáticas. Eu chego a Timor, vou ao interior e os do interior continuam a pedir dicionários de gramáticas. Onde é que vou encontrar os dicionários de gramáticas? À venda nas lojas em Dili. E quem fala de livros, fala de roupas, fala de dinheiro, fala de... Enfim, esta podridão que muitas vezes acontece não só com Timor, mas com Angola, com Moçambique, com outros lados. E creio que se nós conseguirmos esta via direta de diálogo com cada timorense, através do, por exemplo, um computador Magalhães, ou um computador em cada suco, ou em cada reino, assim creio que nós podemos impedir que os australianos ganhem a guerra contra nós. Os australianos sempre quiseram Timor, estão lá dentro, dominavam a ONU, enquanto Portugal não tinha possibilidade de mandar contentores para Timor com material didático, os australianos tinham todos os dias carrinhos a circular pelas escolas, a distribuir computadores, a distribuir livros. A guerra é muito forte, nós somos pequenos, mas Golias ganhou, David ganhou Golias, Timor para continuar a ganhar e Portugal pode continuar a ganhar, se nós encontrarmos estratégias corretas para ganharmos aqueles que nos querem dominar, aqueles que querem ter hegemonia no Extremo Oriente. Obrigado, desculpa por me ter alongado. Nós agradeço ao Dr. Alberto Araújo esta comunicação com alguns nomes, pelo menos para mim, surpreendentes. Eu passava então, sem mais demora, a palavra ao Pedro Coronel, José Luís Marques da Silva, e pedir então que nos fizesse um enquadramento das peças que nós vamos ver e o porquê destas, e que obviamente estão totalmente ligados ao seu próprio percurso pessoal. Muito boa tarde a todos. A doutora Marina Val, em representação do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, ao Dr. Luís Sebastião, diretor do Museu de Lamego, Dr. Alberto Araújo, ao amigo e Presidente da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste, Artur Pombinho, a todos os amigos da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste, meus senhoras e meus senhores. Após esta excelente aula de sapiência do Dr. Alberto Araújo, que fez o enquadramento dos aspectos religiosos e da cristandade em Timor-Leste desde os seus primórdios e regressamos ao início do século XVII. Fez a introdução precisamente a esta exposição e compete-me a mim, como colecionador e autor das obras que em seguida vamos ver, dar aqui o meu testemunho da minha permanência em Timor-Leste em 2001 e em 2004. Integrei, por vicissitudes da minha própria profissão, 2 contingentes de Forças Nacionais destacadas, concretamente em 2001 com o recrutamento feito em Viseu, do 2º BI, e em 2004 o agrupamento hotel feito no Regimento de Infantaria 13 em Vila Real. E foi desta experiência que eu, em contacto com a comunidade local, numa expressão muito própria do nosso capelão militar, que integrou a força, do capelão Agostinho Freitas, que nos dizia nos primeiros contactos que nós tivemos com a comunidade timorense, concretamente em Becora, Dili, em que ele me dizia que nós portugueses, nós cristãos, tínhamos muito a aprender com os timorenses. E isso intrigou-me numa fase inicial e posteriormente entendi o porquê dessas palavras. Na verdade, a Igreja foi a sustentação
de todo o período em que Timor teve sobre a opressão de outro país. A Igreja foi o enraizamento desse povo. Foi na Igreja e no sofrimento que eles encontraram a força e a vontade de continuar a lutar. E foi também esse toque que eu senti. Senti que o fator de unidade dos timorenses residia na Igreja, residia na sua religiosidade, residia nas comunidades. E que comunidades? Da forma como eles viviam o dia-a-dia, conforme eles viviam as suas procissões, os seus atos litúrgicos. E foi isso que, em certa altura, eu disse: tenho que levar esta expressão de Timor. Tenho que levar este testemunho de Timor. Numa fase inicial, em 2001, encontrei peças bastante rudimentares, conforme vão ver, executadas, e têm esse valor, executadas por locais. Algumas delas tive o cuidado de ir acompanhando neste intercâmbio de facilidade de comunicação entre portugueses e timorenses. Deixo aqui o testemunho de que, no período em que estive já 3 vezes em Timor, 2 em missão e outra por motivos pessoais, nunca senti em contacto com os timorenses qualquer objeção de comunicação. Antes pelo contrário. No período em que lá estive como militar, e sempre que me cruzava nas ruas de Dili com um catua, ou seja, uma pessoa de mais idade, chamam eles os idosos, os catuas, os mais velhos, e sempre que me viam de camuflado, dirigiam-me sempre a mim a cumprimentar. Alguns até faziam a expressão de fazer a continência tipo americana à civil. Sempre com um carinho e com uma atenção especial. E isso também me tocou. Ao ponto de, no contacto com eles, ter, quem conhece perto de Vila Verde, junto à Basílica, ter encontrado alguém que, com um ar de e com um pouco de sândalo, começou a querer trabalhar umas peças no sentido de elas serem adquiridas por mim. E assim foi. Ia trabalhando, ia acompanhando as peças do dia-a-dia, com mais mestria, com menos mestria, mas eu aceitava porque elas eram genuínas. Elas eram feitas por alguém que infelizmente já faleceu, que sofreu também as sevícias da ocupação. Essas peças foram o primeiro testemunho. Trouxe-as religiosamente, guardei-as religiosamente, ofereci-as a pessoas da minha comunidade e das minhas relações próximas. Novamente 2004, uma nova etapa, um novo desafio. Aí, já no encontro com alguns artistas jovens, todos eles jovens, mas em que denota uma maior perfeição. Um trabalho mais seletivo. Algumas delas a partir de imagens que encontrei, uma delas da Basílica, da Sagrada Família, concretamente, é uma expressão, um quadro que existe na Basílica de Dili, onde eu, com um simples flash, lhes traduzi e lhes dei a conhecer, pretendia isto. E a obra surgiu. A vontade existia, o artista existia, a obra surgiu. E o apuramento da técnica também foi melhorando. Irão ver a seguir essas obras com a técnica mais apurada, em que o fator religioso sempre assente na vivência dos timorenses, nas próprias casas, nos nichos que existem, nos santuários. Eles conseguiam assimilar aquilo que era importante para eles, o aspecto religioso. O ponto de uma das imagens está presente, concretamente a imagem padroeira dos salesianos, ser uma imagem que a acompanhei
desde o primeiro início. Vi um artista, um jovem, que num local, num bazar, num mercado, frente ao antigo café, ao City Café em Dili, em que vários artistas se juntavam com peças. E esse jovem despertou-me a atenção porque ia trabalhar uma peça pequena. E eu perguntei-lhe que peça seria isso, o que é que ele tinha em mente dessa peça. Ele disse, vou fazer esta imagem vai ser a padroeira dos salesianos. E eu disse, ótimo. Trabalha a peça, chegamos logo ao entendimento. Trabalha a peça, eu vou acompanhando a peça, e ele foi trabalhando a peça, cada vez que eu lá estava ele a continuar a trabalhar a peça. E a peça saiu bela. E a peça saiu bonita. E isso, além de ser um fator muito importante para eles a nível financeiro e económico, porque era a sustentação, eles trabalhavam no dia-a-dia para ter uma refeição por dia, mas 30, 40, 50 dólares americanos era muito dinheiro para eles. E para nós, internacionais que nos encontravam lá, era significativo, mas não era nada que não pudéssemos chegar a esses valores. E para eles era uma satisfação enorme negociar com os portugueses sempre, na esperança de trazer a sua lembrança, a sua recordação, e também foi isso que eu procurei trazer. Tive também, felizmente, e encontra-se aqui o meu ex-segundo comandante, o Tenente-Coronel Queijo, na pessoa do comandante do batalhão do Acampamento Hotel, Coronel Xavier de Sousa. Quero também deixar-lhe aqui o testemunho. Em 2004 eu já era sócio da Associação de Amigos Porto Timor-Leste. E um dos desafios que lancei foi a possibilidade de, considerando que estávamos a fazer, era o último contingente em Timor, 2004, saímos lá no dia 10 de junho, o dia de Portugal e das comunidades, eu lancei um desafio ao comandante, que era a permissão para poder trazer no navio alguns objetos que tinha adquirido. Ele interpelou-se, mas porquê estes objetos para Portugal? Porque eu já desconfiava. Ele disse-me um dia, já desconfio que estamos ali com qualquer coisa atrás. É que nessa altura já integrava a associação, integrando a associação do povo Timor-Leste, tive sempre esta visão de no futuro continuar a ter Timor presente em Lamego e no local da associação, através destes testemunhos, destas peças e de outro material que foi. E tive a permissão, em bom tempo, tive essa permissão para poder trazer até Portugal estas pequenas peças e outras que vieram, que no desafio lançado há um ano atrás, anualmente vamos apresentando um tema na base da igreja, da Casa Típica Vós Paulos, anualmente vamos lançando um tema e desse tema vamos fazendo uma exposição, porque há material para isso. E o material só é válido se dermos a conhecer à comunidade. Se isso traduzir para a comunidade uma vivência de um povo longínquo, mas que foi um povo que resistiu, um povo que lutou, um povo que quis a sua liberdade. E no aspecto religioso, é este testemunho também aqui que vai estar presente nesta exposição. O testemunho da religiosidade. Aquilo que nós temos que aprender. Nesse aspecto, digo-vos sinceramente, da alma aberta, ainda temos muito que aprender nesse aspecto. Aspectos da vivência, do enraizamento, do acreditar, do ter fé, de ter esperança. E quem sabe se nestes momentos também não temos que ter fé, não temos que ter esperança, não temos que saber olhar o futuro. Agradeço também o convite como foi formulado, quer pelo professor diretor do museu, quer pela associação, para poder apresentar estas peças. A todos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E agora o Sr. Artur Pombinho, da Associação dos Amigos do Povo de Timor-Leste, só desse algumas palavras de acompanhamento desta parceria com o Museu do Lamego, dá o seu segundo passo.
e que esperemos que seja de muitos passos. Boa tarde a todos. Sra. Marina Val, parlamentares, diretor dos museus, Sr. Alberto Araújo, Sr. Coronel Marcos da Silva, segundo mandante do CTOE, Sr. Padre Morgado, Presidente da Junta da SE e a todos os presentes. Meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, muito obrigado a todos pela vossa presença. Comemoramos mais um marco da história desta associação, que, tal como o país a quem dedicamos a nossa atenção, é ainda muito jovem. Esta exposição que estamos a inaugurar só é possível graças à disponibilidade do Sr. Diretor do Museu, Dr. Luís Sebastião, e à sua equipe de colaboradores, a que agradeço penhoradamente. Agradeço também ao Sr. Tenente Coronel José Luís Marcos da Silva pela cedência das suas peças do vasto espólio. Também para ele o nosso muito obrigado. Uma palavra de agradecimento aos familiares do Sr. General Ramos Pires pela oferta a este Museu da Miniatura da Casa Tradicional em filigrana, que muito enriquece esta casa, tal como ficou combinado, será exposto todos os anos. Como parceiros deste protocolo, queremos colaborar com diversos motivos timorenses. Este ano é a devoção deste povo. Para os próximos anos serão outros temas que vamos abordar, tal como já foi aqui, de certa maneira, traduzido. Já agora, gostava de agradecer também aqui a uma outra pessoa que não está presente entre nós, que é aos Cafés Delta, na pessoa do seu comendador, Rui Nabeiro, que, com uma simples carta que lhe escrevi, teve a gentileza de nos mandar café de amor, para no fim ser servida. Também para ele, embora não esteja presente, os nossos agradecimentos. Agradeço a colaboração a todos que contribuíram para a organização deste evento e para o ano, enfim, vai fazer por estar aqui neste local para a continuação desta obra que julgo que é importante para a região, mas especialmente para a nossa associação e para todos os timorenses. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras e, em relação aos agradecimentos ao museu, obviamente são partilhados com todos os funcionários deste museu, com todos os meus colegas que colaboraram na montagem da exposição. E agora, por fim, passava então a palavra à Dra. Marina Val, que acaba de falar. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Luís Sebastião, diretor do museu, o Sr. Alberto Araújo, o Sr. Tenente Coronel José Luís Marcos da Silva, o Sr. Artur Pompinho, da Associação, Presidente da Associação Amigos Timor Loraçai, a Sra. Vereadora, o Sr. Presidente de Junta, entidades religiosas e militares, minhas senhoras e meus senhores. Estou em substituição do Sr. Presidente, que só não está aqui por impossibilidade total de o fazer, mas queria começar por dizer que concordo plenamente com as palavras referidas pelo Sr. Luís Sebastião, quando diz que, efetivamente, a comunicação social deixou de dar o destaque a Timor. Parece que isso aconteceu quando piores acontecimentos, que felizmente neste momento, com a pacificação, já não se salientam, felizmente, mas penso que Lamego continua associado a Timor-Leste, como sempre o esteve. E a prova disso, o Sr. Alberto Araújo já falou há bocado, foi um protocolo assinado no mês de março, um protocolo de cooperação autárquica, assinado por 20 câmaras de Portugal com o governo de Timor, no sentido de serem enviados técnicos para que se comece a elaborar todo o processo autárquico, e Portugal vai dar esse apoio. Lamego e Bragança, as duas câmaras, a Câmara de Lamego, o município de Lamego e o município de Bragança, são padrinhos nesse protocolo.
Portanto, temos toda a honra de, juntamente com o município de Bragança, apadrinharmos este apoio que vai ser dado, porque nós vamos dar aquilo que temos a dar, mas provavelmente vamos receber tanto ou mais do que aquilo que vamos dar. Porque quando se trata e quando nós trabalhamos com as agentes de Timor, eu acho que não há experiência como o lidar com essas pessoas. E eu tenho lidado muito de perto através da Associação dos Amigos de Timor-Leste, que em 2009 foi ter comigo à Câmara Municipal. Tinham acabado de chegar uns jovens timorenses e que foram adotados por nós, e neste momento temos um carinho enorme por eles. Estão ali atrás dois que já estiveram comigo também na Câmara, e temos-nos adotado e são como se fossem nossos filhos. Eu no outro dia, deixem-me só partilhar estes momentos. Foram momentos de grande emoção, quando dois deles já partiram formados para Timor, e depois de muita conversa que eu tive com eles, perguntava-lhes o que é que vocês pensam do vosso futuro. E Inicialmente eles diziam, se calhar vamos ficar em Portugal. Mas no outro dia achei algo de fantástico quando eles foram despedir-se ao meu gabinete e disseram, não, nós não podíamos ficar em Portugal. Nós temos que auxiliar o nosso país e o desenvolvimento do nosso país. Partiram, estamos em comunicação através do Facebook, conseguimos contactar, deixaram-me uma lembrança, que é uma faixa timorense, que para mim tem um valor muito especial, porque, sem dúvida nenhuma, lidar com agentes de Timor é lidar com uma enorme humildade, lidar com uma enorme alma, e penso que desta colaboração e deste entendimento entre os dois povos, eu não sei quem é que ganha mais, se será Timor, se seremos nós. Eu, pessoalmente, tenho ganho imenso no contacto que tenho tido com agentes de Timor, com os jovens de Timor, que muitas vezes me visitam na Câmara. E a Câmara de Lamego não esquecerá Timor, continuará, irá mandar técnicos para essa colaboração autárquica e para tudo o que necessitem. Fica aqui uma promessa. Vamos ver de que forma é que conseguimos, pelo menos, acionar com uma das editoras, e eu trabalho com uma delas e, portanto, irei desenvolver todos os esforços junto dessa editora para que, efetivamente, haja um dicionário, haja uma gramática portuguesa que possa, através dos meios informáticos, chegar à população de Timor e elas aprendam, e todos eles aprendam a nossa língua. Penso que é uma honra muito grande, é uma extensão de Portugal em Timor, porque sempre sentimos que Timor era português também e continuará a ser de coração e de alma. Muito obrigada a todos, e penso que agora chegou um momento alto, que é vermos as peças ali do Sr. Tenente Coronel e toda a história que elas encerram. Muito obrigada a todos. Sem mais demoras, convidava a todos então a descermos, passarmos à sala de exposições e ver a exposição. Muito obrigado. Foi uma peça, assim que ele me disse que o objetivo da peça, eu negociei logo com ele a peça. Esta peça, ao tempo, se a memória não falha, foram $40 americanos. Portanto, é uma peça em sândalo. O sândalo já rareava muito em Timor, portanto,
como todos sabem, a história, a ida dos portugueses para lá foi na procura precisamente do sândalo. O sândalo, durante o período de ocupação, foi bastante devastado. Eu vi peças no Bali, concretamente ao lado da Indonésia, em sândalo, coisas extraordinárias, em que uma delas abordei no aeroporto, pediam-me $300 americanos por uma peça, mas era uma peça em sândalo perfeitinha, dentro de uma campânula, porque o sândalo tem este pormenor, portanto deve estar numa campânula, que é para depois, quando se liberta, todo dar o cheiro. Aqui é a única, é o São José Operário. É feita da raiz, esta é uma peça de 2001, é feita da raiz do sândalo. Tem um aroma muito mais forte. Com algum material uniférios, pequenos, em conjunto, eu fui fabricando a peça. Portanto, esta também foi uma peça. Esta peça da Sagrada Família foi uma peça que também mexeu Nossa Senhora São José Menino. E já aqui muita perfeição relativamente ao artista de 2001, que é esta peça aqui de São José, foi feita pelo mesmo artista do Rio. Em que ele inventou o tratado. E esta eu nunca esperei para uma cultura que tinha uma raiz de sândalo. Também aqui a padroeira dos conselheiros, qualquer contingente, e o capelão do ensino, que é o capelão dos conselheiros, também acompanhou e tem algumas peças. Uma está no ensino, dos conselheiros, porque é a padroeira dos conselheiros. E, portanto, esta população diferente e, portanto, foi a concepção dele, nesse momento começou a trabalhar no chão, trabalhava no chão, portanto foi assim que ele imaginou a imagem, foi assim que ele a retratou aqui. Portanto, é a imagem também da Virgem. Os timorenses continuam a adorar a impermeação. Portanto, foi um momento alto também, religiosas de Timor. Era então o bispo de Timor, Dom Carlos Filipe Chegando Joel, ainda ao tempo, e depois concretamente em 2004. Foi o objetivo, concretamente também do timorense, o Eduardo Cardoso, que hoje não pode estar presente, a imagem que lá está, tem visto fotografias recentes e ela continua ainda presente. E portanto foi também este envolvimento que, do aspecto religioso, sabendo nós, não, mas quem faz o estudo, quem integra missões e vai para um teatro de operações diferentes, há uma coisa que tem que fazer. É um estudo da vivência do povo que vai contactar. E fazendo-se essa vivência, as coisas tornam-se fáceis. Se nós tivemos essa experiência e sabíamos perfeitamente os aspectos fortes do sinónimo, mas depois encontram-se casas típicas em vários pontos. Portanto, eu tenho um ponto de encruzilhada. E eu, em 2001 e 2004, ainda sou surpreendido com um fator que era, concretamente, a partir de certa altura, começam a derreter e a trabalhar a filigrana em prata. Depois de trabalhar. Portanto, com sistemas dos mais artesanais possíveis, ao ponto de bater a prata, portanto, derreter a prata, batê-la, começava a bater em fio, e depois, para tornar o fio mais pequeno, fazem-o passar por um pequeno orifício de um ferro, um pequeno orifício em que vai esticando e, como é evidente, vai ficando mais fino e os resíduos vai ficando e ele vai trabalhando nisso continuamente. Portanto, há um pequeno vídeo no YouTube da Agência Nacional do Ultramarino ao Tempo que retrata precisamente isto. Portanto, é uma peça excelente, não haja dúvida. Julgo que está bem entregue. Quem quiser beber um café, eu sou um deles. Ou então, aproveitando, se tiverem algumas perguntas que queiram fazer, aproveitando que temos o Fernando Coronel. Do Cristo Rei, a imagem do Cristo Rei que está na praia, na chamada praia. Porque, ao tempo, ela foi construída de 27ª província da Indonésia. Eu vou lá.